ela sonhou com duas mulheres na casa da mãe. Essas duas mulheres pareciam médicas e estavam vestidas de branco. Uma delas deu o que para ela aqui? Deixa eu ver aqui. E mandou, deu pães. Deu pães e mandou cuidar dos pães. Foi só aí? Acabou? O pão está ligado à carne. Pão, manga, madeira. Madeira está ligada à carne. Pão está ligado à carne. E um dos frutos que mais está ligado à carne é manga. Então, o que essa mulher está mandando é cuidar da carne, da saúde, os pães. Cristo não falou que a pessoa deveria comer sua carne? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este pão verdadeiramente é minha carne. E este vinho verdadeiramente é meu sangue. Então, os elementos pão está ligado à carne. Lembra do sonho que José interpretou na prisão? Que o padeiro Mó sonhou com os urubus vindo comer pães no cesto? E esses urubus comendo pão no cesto, os pães eram a carne do padeiro, que iria ser morto por Faraó. Então, a mensagem do sonho: essas duas mulheres parecem médicas, tudo indica que elas são anjos da família, e esses anjos estão mandando cuidar da carne. Devemos cuidar da carne, né? Porque com ela nós glorificamos a Deus. A carne é meio safadinha, mas é com ela que nós andamos e vivemos. E sem ela, a pessoa só é chamada de defunto. Então, temos que cuidar da carne. Como é que a gente cuida da carne? A gente cuida da carne comendo bem, fazendo exercício, vivendo bem, rindo, se alegrando, fazendo o que Deus mandou a gente fazer, ser feliz. Então, essa mensagem desse sonho é uma mensagem de anjos. Essas duas anjas que estão na casa da sua mãe são anjos da família. E ela está mandando cuidar dos pães. Esses pães poderão ser a carne da pessoa ou parentes. Eu acredito que deve ter algum parente que você deve cuidar. Quem é que está entendendo, gente? Hã? Tem alguma pergunta sobre isso? Eu vou cuidar da saúde. Eram pães bonitos. Então, pães bonitos é saudável. Pães duros, não. Vamos lá para pão? Bora. Pão novo, bebê, gente nascendo. Pão duro, morte. Pão podre, doença. Pão bom é bom. E aí, o pão está ligado sempre ao corpo, à carne e aos parentes. Obrigado. Já está com sal? Pronto. Tá ok, obrigado. Que delícia. Obrigado. Tem mais alguma pergunta sobre pão? Cesto de pão, pastor. Cesto de pão é o corpo todo ou a família. Vai perguntando mais? Pão grande. Pode ser pai ou mãe ou avô. Comprando pão, alegria na carne. Comendo pão, alegria na carne. Bicho no pão, doença. Carne com qualquer outra, pão com qualquer outra coisa, carne, presunto, alguma coisa, as alegrias da carne que existem, né? As alegrias da carne. São os prazeres que a carne proporciona. Cristo nunca negou o prazer a ninguém. Cristo é contra a raparigagem e a putaria, mas o prazer de se alegrar, de ser pai, de ser mãe, é um prazer que Deus foi quem fez. Tive confirmação do sonho com a minha tia. Então, cuidar do pão é cuidar da saúde, do corpo. O seu corpo é o pão. Ou pode ser algum parente seu. Quem é que está me entendendo, gente? Pão que cai fora do cesto não é bom. É gente caindo fora da família. Pão roubado, gente roubada. Pão duro, morte. Deixa eu ver mais. Pão doce está ligado à emoção. Pão doce. Tem mais alguma pergunta sobre pão? Esse sonho é bom. Esse sonho não é ruim, não. Mas esse sonho é um alerta. Essas duas mulheres que estão de branco na casa da sua mãe, uma loura e uma morena, são dois anjos da família.
E essa loura e essa morena dava pão para você e mandava cuidar. Então é a mensagem dos anjos da guarda. Eles estão dizendo, cuidar da carne. Tá? Ou seja, que cuidados seriam esses? Comer bem, dormir bem. Porque às vezes a gente está tão ansioso e quer as coisas rápidas, a gente acaba forçando a carne. Ou seja, dormindo muito tarde, comendo muito ruim. Entendeu? Por que fumar é pecado? Nós consideramos fumar pecado, né? Alguns pastores não consideram. Porque faz mal, só por isso. Fumar não mata ninguém assim. Você fumou, aí morreu, matou o vizinho, não. Mas a igreja fumava muito. Então o que faz mal à carne é pecado. Por isso que a Bíblia diz que existem pecados contra o seu próprio corpo. Qual é o pecado contra o seu próprio corpo? Quando a gente fala em pecado, a gente só pensa em safadeza. É você passar da hora de comer. É você se estressar por besteira. Principalmente na idade. Chegou na idade, você não pode se estressar tanto. Porque o corpo não tem a mesma vitalidade. Entendeu? Fumar mata a carne aos poucos, E fumar era aconselhado pelos médicos. O médico mandava as pessoas fumar. Os médicos mandavam. O único que não mandava fumar era o cara lá da Alemanha. Ele era contra. Então, assim, esse sonho é muito significativo. Por isso que eu gosto de interpretar sonho ao vivo, que esse sonho serve para você e serve para todos nós. Cuida da carne, cuida dos teus parentes. O pão é os parentes também. Por isso que a mulher olha para o cara e diz, isso é um pão. E porque ela gosta de pão. Às vezes, pastor, fica ansiosa com problemas familiares. Mas aquele negócio, todos nós ficamos, né? A gente não pode querer ser um extraterrestre. Porém, a gente tem que controlar para o nosso próprio bem. Às vezes a gente tem que diminuir o botão da ansiedade e o botão da correria. Senão vai embora logo e fica tudo aí. Olha, então sonhar com pão é muito bom. E tem até o ritual do pão, que é um ritual feito na Igreja Católica há muito tempo. Eu fiz muito esse ritual do pão, né? Quem é que lembra do pão de São José, né? Como é o nome daquele ritual do pão que guardava dentro da farinha? Meu pai comeu muito aquele pão, minha mãe... Aquele pão é para trazer prosperidade. Era um pão que você não comia, você guardava durante o ano inteiro. Como é o nome daquele pão, gente? É verdade, pastor, estou tentando fazer isso. Até porque, gente, a gente não consegue controlar o mundo inteiro. A gente controla só a nossa vidinha, não é verdade? O ritual do pão existem vários. Eu posso ensinar para você. Tem ritual do peixe, ritual do pão. Ritual do pão, a Igreja Católica fazia, se eu não me engano, é o pão de São José. Que você recebia um pãozinho, tamanho disso aqui, ó. Aí você guardava na farinha durante o ano inteiro, né? Olha só, o que é isso aqui que eu estou segurando? É um pão de... Tinha um padre que doava pães e a gente ia buscar. Mas uma determinada data, ele dava esse pãozinho. Esse pão não era para comer, não. Era um pãozinho desse tamanhozinho. Era o pão da prosperidade. É o pão assim, você compra um pão pequeno e guarda ele dentro da farinha. E ele passa o ano todinho, para nunca faltar o pão nem a farinha. É benzido pelo padre ou pelo pastor, tá? Na minha família deu muito certo, né? Eu vou ensinar você domingo, pode ser? Mas tem um nome, é o pão de São José, é o pão não sei de quê, meu Deus. Era o pão que não podia ser comido. Isso existia em Israel também. Tinha uns pão que não podia ser comido. Era como se fosse um chama. Minha mãe fazia isso, pastor. Nada fica coberto embaixo do sol. Eba, eu gosto de comer pão feito em casa. Que bom.
Não era um pão de ló, não, era um pão de São José. Esse pão era benzido. Eu fiz muito isso na igreja. E é uma maravilha. Não falta não, você vê que não falta, o dinheiro vem da onde você menos espera. Cristo falou, né, que era o pão da vida, né? O pão de ló, pastor, não era um pão que você guardava dentro da farinha. Eu não lembro o nome, não. É o pão de Santo Antônio. Eu não sei se é de Santo Antônio ou de São José, mas é de um santo. Eu acho que é de São José. Lança o teu pão sobre as águas, depois de algum tempo acharás. Eu li muito isso. Muito, muito, muito. E eu vou dizer para você, não precisa nem eu dizer, mas eu vou dizer, isso aí é verdade. Eu fiz muito isso. Lancei meu pão sobre as águas. E Deus não me deve nada. Eu é quem devo a Deus. Voltou tudo. Voltou tudo. Pastor, eu acho que é o pão de Santo Antônio. Domingo estou no ar novamente. Eu posso falar com vocês, tá? Sobre isso. E eu posso fazer esse ritual com vocês. Tem o ritual do milho, né? Os judeus tinham uns pães que eles não comiam, que era um pão que era do anjo, né? Ok? Se for pão de Santo Antônio, eu quero. Olha, em nome de Jesus, para casar e ser muito feliz, você merece. Todo ano eu vou à igreja pegar esse pão. É um ritual que a igreja antiga faz. E eu vou dizer para você, a gente participou muito e dá muito certo. Depois que eu virei pastor, eu fazia na igreja. Maravilha, maravilha. É um pão abençoado. É um pão que atrai outro pão. É o ritual do chama. Vocês querem que eu faça com você? Eu faço. Eu vou dizer para você como é que faz, tá? Domingo, tá bom? Tá bem explicado? Eu vou interpretar apenas mais um sonho para a gente ir para o culto online.